Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre o diodo Zener, que é esse diodo aqui, ó. Ele parece um diodinho comum, né? Um diodo de sinal. É claro que existem diodos Zeners de vários tipos, vários tamanhos, vários formatos. Esse daqui é um diodo Zener de corrente baixa, de baixa potência. Ele pode suportar até 1000 watts de calor, porque o diodo Zener, quando a corrente circula por ele, quando a corrente atravessa ele, ele transforma a energia elétrica em calor. Tá? Então, os diodos Zener também têm uma potência de dissipação nominal, que no caso esse aqui é 1000 watt. O diodo Zener, ele funciona como qualquer diodo quando é polarizado no sentido direto, quando a tensão do anodo é maior do que a tensão do cátodo, mas ele tem uma característica diferente dos diodos comuns, que ele pode conduzir, ele é capaz de conduzir no sentido inverso, quando a gente ultrapassa a barreira Zener dele. Então a barreira Zener é uma barreira que faz com que ele possa conduzir no sentido inverso, desde que a tensão aplicada fique igual ou maior do que a barreira Zener. E essa barreira Zener varia de diodo para diodo. Então cada diodo é especificado por uma barreira Zener diferente, uma tensão diferente. Esse que está na minha mão, por exemplo, é um diodo Zener de 7,5 volts. Então quer dizer que para ele conduzir no sentido inverso, eu tenho que chegar pelo menos em 7,5 volts, para ele poder conduzir com a tensão do anodo, tensão do cátodo maior do que a tensão do anodo. E uma vez conduzindo, ele vai manter aquela tensão de barreira, a tensão Zener, nos seus terminais. Tá? O diodo Zener tem diversas aplicações na eletrônica. Ele pode ser usado como estabilizador de tensão, ele pode ser usado em circuitos reguladores, pode ser usado como chaveadores, como em circuitos de proteção e assim por diante. Tem diversas aplicações desse diodo na eletrônica. Mas antes de eu explicar para vocês na prática o funcionamento desse diodo, quem está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal, clica no botão Seja Membro, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções para os nossos queridos patrões. Falando em promoção, nós estamos com uma super promoção, vai até dia 17 de dezembro. As compras que você fizer na Burgos Eletrônica, nas nossas lojas, a cada R$50 você ganha um número, é cumulativo, e esse número você vai concorrer no sorteio dia 17 de dezembro na live aqui no canal, às 19 horas, produtos da AFR, Natal AFR Burgos Eletrônica. Aproveita, você compra o nosso material e recebe o número para concorrer a um sorteio de 4 produtos da AFR. Uma estação ferro de solda com temperatura ajustável, um multímetro, um alicate de corte e um sugador da AFR. A própria AFR que vai entregar para o ganhador. As nossas lojas estão aqui na descrição deste vídeo. Aproveita lá, bora lá adquirir os nossos produtos, promoções e também participar desse sorteio aí. Bom pessoal, então eu falei para vocês que o Zener, para ele conduzir a tensão, tem que igualar ou ultrapassar a tensão de Zener. Eu tenho um circuito aqui, pessoal, montado, que é esse aqui, ó, que tem um Zener de 7,5 volts, ó. Tá vendo? Esse circuito aqui, ele tem um diodo Zener 7,5 volts em série com um resistor. Por que ele tem um resistor em série? Porque quando ele está conduzindo, seja no sentido direto ou no sentido inverso, vai circular uma corrente por ele. Se a corrente ultrapassar o limite que ele suporta, ele queima. Então o Zener sempre vai ligado com algum resistor em série para limitar a corrente, não deixar com que ela ultrapasse a corrente máxima que ele pode suportar. E aqui a gente tem um LED como indicador. Um LED branco aqui para você ver se o circuito está ou não funcionando. Tá? Então, aqui, ó, eu vou regular essa fonte aqui para 6 volts. 6 volts. 6. Ou próximo de 6, tá? Olha lá, 6 volts. Muito bem. Eu tenho 6 volts aqui na fonte. Se eu aplicar tensão na polaridade correta, como qualquer diodo, tensão do anodo maior do que a tensão do cátodo, ele vai conduzir e vai ter corrente aqui nesse circuito. Então, vamos aplicar aqui, ó, tensão aqui. Quer dizer, se esse LED aqui ele puder não ia funcionar, porque aí o LED fica invertido.
O LED fica invertido. Então eu vou fazer diferente. Claro, se eu aplicar tensão normal, o circuito vai funcionar não por causa desse LED aqui, porque inverte a polaridade dele. Tá? E o LED é um circuito que não deixa passar corrente se ele estiver polarizado no sentido inverso. Tá? Então nesse caso vamos fazer diferente. Eu vou aplicar esses 6 volts aqui, ó, nesse circuito. E no caso, percebam que o catodo do diodo Zener está desse lado. Eu vou aplicar o polo positivo da fonte desse lado aqui, ó, onde está o catodo dele. E o polo negativo da fonte vai no anodo. Ou seja, eu estou polarizando ele no sentido inverso. Tá vendo? Ó? Ele não conduz corrente. O LED não acende. Tá vendo? Estou polarizando ele no sentido inverso. Olha lá. Tensão do anodo menor, que é do catodo. Mas ele não está conduzindo. Por quê? Porque a tensão de barreira dele é 7,5. E aqui na fonte eu tenho 6. Então, eu vou aumentar a tensão da fonte. Vamos ver a partir de onde ele vai começar a conduzir, o LED vai acender. Vamos ver aqui, ó. Ainda não. Nesse caso, como tem outras coisas no circuito, eu vou ter que passar da tensão de barreira. Ó, vou ter que ultrapassar a tensão de barreira. Já ultrapassou. Agora... Olha lá, tá vendo? Aqui eu já tenho corrente, ó. Eu já passei da tensão de barreira, eu já tenho corrente aqui, ó. Só que ela não é suficiente para iluminar o LED ainda. Aqui já é, tá vendo? Aqui já é suficiente para iluminar o LED. Tá vendo? Então aqui a corrente ainda é pequena. E aqui ela já é suficiente para iluminar o LED. Então aqui eu tenho 12 volts no circuito. O diodo Zener conduz 12 volts. E aí nós vamos verificar o seguinte. Nós vamos verificar a tensão nos terminais dele, ó, do Zener. Vamos verificar a tensão de Zener. Vamos lá? Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui a tensão de Zener, ó. 7 volts e meio. E o resto da tensão fica no restante do circuito. Se eu tenho 12 volts, essa parte do circuito, o diodo Zener fica com 7,5. Aqui fica 4,5. 7,5, 4,5. 4,5 aqui, ele já produz uma corrente suficiente para acender o LED, tá? Então, nesse caso, é dessa forma que o diodo Zener funciona. Se eu diminuir a tensão para 10 volts, olha lá. Percebam que eu vou aumentando a tensão. Olha como a tensão nos terminais do Zener não muda muito. Claro, dentro de certos limites, tá, pessoal? Tá vendo? Eu aumentei a tensão do circuito e ele mantém mais ou menos constante a tensão de barreira dele. Agora eu vou diminuir aqui a tensão do circuito. Olha lá. Dentro dos limites ele mantém a tensão de barreira. Pronto, aqui ele já não mantém mais. Pronto, por quê? Por que aquele não manteve mais a tensão de barreira? Porque ele tem uma corrente mínima na qual ele mantém a tensão nos terminais. Ela já ficou abaixo do mínimo. Então é aqui, ó, que eu tenho um mínimo de corrente passando por ele para ele poder estabilizar o valor de barreira. Tá vendo? Ó? Aqui já ficou abaixo da corrente mínima. Então o Zener, polarizado no sentido inverso, ele conduz. A tensão nos terminais dele é a tensão de barreira, a tensão de Zener. E ele vai manter essa tensão dentro dos limites de corrente especificados para ele manter. Varia de um Zener para o outro. Tá, pessoal? Tem Zener que vai de 1 a 10 mA, tem Zener que vai de 10 a 50 mA. Depende do Zener, varia de diodo para diodo. Cada um tem nas suas especificações essas características. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona o diodo Zener.
ele mantém a tensão nos terminais dentro dos limites da corrente que ele pode manter essa tensão, corrente mínima e máxima. Então ele é usado, como eu falei para vocês, como regulador de tensão, né, como estabilizador de tensão, além de outras finalidades, como chaveador, por exemplo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Nos veremos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.